Filipenses capítulo 3, nós vamos começar a ler a partir do versículo 12, gente. Diz o texto sagrado: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, é claro que esse texto que nós lemos faz parte de um trecho bem maior, né? Que a gente pode, claro que se nós olharmos faz parte de todo o livro, mas mais restritamente do capítulo 3. No capítulo 3, Paulo nos ensina muito bem que a caminhada não cessou, a caminhada não parou. O que nós vemos nessa noite na palavra de Deus aqui, queridos, onde Paulo escreve a partir do versículo 5, a partir do versículo 4, ele dizia que ele, Paulo, poderia se vangloriar. Ele, Paulo, se fosse olhar pela carne, pela sua descendência, pela sua crença, pela sua obediência, ele poderia se vangloriar, poderia dizer: sou o melhor homem. Mas ele dizia que tudo o que ele tinha, ele considerou como esterco. É exatamente isso que você ouviu, como esterco, para a fim de ganhar a Cristo, para a fim de chegar à ressurreição dos mortos, para a fim de ganhar a vida eterna. E ele faz essa lista toda, ele expõe para os filipenses, ele expõe que queria chegar à ressurreição, que lutava para isso, que se aplicava para isso, de todos os modos. Ele chega a dizer no versículo 9: e seja achado nele, não tenho a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E daí entra no texto a qual nós lemos: não que tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo a qual fui também alcançado por Jesus Cristo. Não adianta nós ficar presos no passado. Não adianta, queridos, nós ficar presos no pecado que cometemos. Não adianta ficar preso, irmão, nos problemas que nós passamos. Não adianta ficar preso, queridos, no resultado das eleições que quem sabe não foi a que nós esperamos. Não adianta ficar preso nisso. Não adianta também ficar preso nas boas coisas que fizemos. Nós temos que fazer exatamente isso neste ano de 2023. Não julgar que temos alcançado ou que nós somos perfeitos, mas prosseguir
conseguir alcançar aquilo que também nós fomos alcançados por Cristo. Seguir a caminhada, não parar diante das lutas que nós sofremos esse ano que passou. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, ou todos nós também temos bênçãos para contar, também todos nós temos vitórias para contar. A vitória da vida, por exemplo, estamos todos nós aqui com vida. Então, amados, nós temos que olhar para nós como Paulo fez. Não julgo ter alcançado, não julgo-me perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Paulo, irmãos, retrata que todos os seus feitos do passado não valiam nada, toda a sua descendência, todo o seu conhecimento, toda a perseguição que ele fez contra a igreja cristã, nada daquilo servia, todo o seu bom procedimento não valeu de nada, porque ele disse: também fui alcançado por Cristo. Todos os nossos feitos, sejam bons ou sejam maus, queridos, não tem valor diante de Deus, no sentido de que não nos traz a salvação em si, mas nós fomos alcançados por Cristo. Essa é a grande vitória, igreja. Essa é a grande bênção, meu filho. Cristo nos alcançou. Agora, uma coisa é fato: muitas vezes nós ficamos presos no passado. Muitas vezes nós ficamos presos no passado, e isso nos prejudica a nossa vida, tanto na vida emocional, tanto na vida, muitas vezes na vida familiar, ou na vida espiritual. Eu quero contar para os irmãos já sabem aqui, não é novidade, eu cresci sem pai, né? O pai abandonou a família muito cedo, então a mãe lutou para criar os filhos, então eu cresci sem pai, sem o carinho de pai, né? E eu fui superar isso com 30 e poucos anos, porque cada vez que chegava o dia dos pais eu me abatia, porque via os outros com pais, e é algo que eu nunca vou experimentar, o que é ter um pai. Mas eu trazia aquilo na minha alma, né? Mas com 30 e poucos anos, graças a Deus, o Senhor fez a obra na minha vida, e eu superei isso. Até um dia eu orei: Senhor, claro que meu pai já faleceu, mas no sentido só de expor aquilo que eu sentia, Senhor, eu perdoa meu pai pelo que ele fez, no sentido de que passou, não adianta ficar preso no passado, não adianta, irmãos, nós ficar amarrados no passado, isso nos prejudica a alma, gente, isso nos prejudica o nosso futuro, irmãos, e era isso que Paulo estava dizendo. Não sei se os irmãos já ouviram uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz uma varredura pela Bíblia, pela vida do apóstolo Paulo, e ele afirma categoricamente que Paulo, por vezes, matou até mesmo alguns cristãos, levou à prisão outros, consentiu com a morte de outros, mas Paulo dizia: isso eu deixo para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo adiante, para alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. O alvo de Jesus para nós, irmãos, é a vida eterna, é uma vida voltada para o futuro, para a vida eterna, não presa no passado. Não podemos ficar presos, irmãos. E ele dizia no versículo 13: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
avançando para as coisas que estão diante de mim. Irmãos, o teor da mensagem nessa noite, não vamos ficar presos no que passou nesse ano de 2022. Não quero ser repetitivo, mas se for ruim, irmãos, largue de mão, abandone, deixa para trás. Tanto na vida espiritual, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que isso, eu acho que aquele outro, enfim, faz os teus questionamentos diante de Deus, isso é válido, mas não fique agarrado. E vice-versa também, não pastor, para mim foi maravilha, eu passei na igreja, olha, eu orei, eu jejuei, eu li 5 vezes a Bíblia e coisa e tal e tal e coisa, show, muito bom, mas não julga que você já tenha alcançado. Isso é a beleza do Evangelho. Deus é um Deus exigente, irmãos, com seus filhos. Deus é um Deus exigente para conosco, irmão Luiz. Nos Evangelhos chega a dizer que se eu só faço aquilo que me é mandado, eu sou um servo inútil. Nos Evangelhos diz: se eu fizer somente o que me é mandado, se eu cumprir aquilo, eu sou servo inútil, porque eu só fiz aquilo que me foi mandado. Deus é um Deus que exige dos seus filhos, que exige dos seus discípulos. Paulo sabia disso e diz: olha, eu esqueço, não julgo ter alcançado, não sou perfeito, mas eu esqueço das coisas que para trás ficaram, deixo para trás, deixo as dores do passado, as brigas com ele, com fulano e ciclana, não me apego ao passado, às dores do passado, às vitórias do passado, não me agarro nisso, mas uma coisa eu faço, dizia ele, avançando para as coisas que estão diante de mim. Os irmãos já ouviram certamente o pastor Cláudio Duarte pregando, e eu me lembro que um dia ele estava pregando e falou que uma mulher, uma irmã, veio procurar para ele, reclamar da vida e de problema e coisa e tal, e daí coisa, e ele ficou escutando, e daí disse: irmã, puxa vida, e foi aconselhar ela, disse: mas isso há quanto tempo, pastor? Há 5 anos atrás. Aí ele quase teve um infarto. Daí ele dizendo: gente, há 5 anos atrás, aquela irmã carregava aquele fardo no seu coração, aquele fardo na sua alma, aquele fardo na sua mente, há 5 anos atrás. Irmãos, se Paulo não fizesse isso, vem cá, queridos, gente, quem aqui já fez alguma coisa no passado e que se lembra hoje e dói no coração, sente vergonha pelo que fez, ou sente tristeza pelo que fez? Amnésia nós não temos, nós vamos nos lembrar, mas é como isso nos afeta hoje. Paulo tinha consciência, Paulo sabia que perseguiu a igreja. Ele cita aqui, deixa eu achar aqui para os irmãos, ele cita aqui, né, no texto, deixa eu ver aqui se eu acho, aqui, versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja. Se Paulo guardasse em seu coração quantas famílias ele destruiu, no sentido de entrar pelas portas da casa dos cristãos e levar diante do sinédrio para serem presos, muitos para serem mortos, para ser perseguidos.
Imagina se Paulo carregasse todo aquele peso no seu coração, irmãos. Mas ele entendeu a salvação em Cristo e disse: eu deixo tudo para trás. A mensagem nessa noite é uma mensagem de esperança para nós, irmãos. É uma mensagem de esperança, de conforto. Quem sabe quantas coisas nós fizemos de errado esse ano? Vai te agarrar nisso, irmão? Não, em hipótese alguma. Vamos esquecer dessas coisas que ficaram para trás e vamos prosseguir, vamos avançar para as coisas que estão à nossa frente. E à nossa frente, irmãos, está o céu, está a ressurreição dos mortos. À nossa frente está a vitória, irmãos. Não no sentido de coach, nós vamos vencer, não é esse negócio coach, é a vitória final de Cristo, que Ele nos prometeu, é baseada nesta promessa. Esquece, irmãos, prossigamos para o alvo. Louvado seja Deus. Versículo 14, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Deus não se enganou com o nosso chamado. Deus não se enganou quando nos chamou. Deus não se enganou, irmãos, quando nos vocacionou. Deus não se enganou quando nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus não se enganou, irmãos, quando nos colocou na arca, na nova arca rumo ao céu. O problema é nós, seres humanos, que ficamos agarrados, que ficamos presos emocionalmente com as coisas que nós passamos. Queridos, não vamos julgar que temos alcançado, não vamos nos achar que somos perfeitos, não, vamos prosseguir, e que o ano de 2023, irmãos, pode ser um ano difícil, pode ser um ano não difícil, pode ser um ano muito bom, pode ser um ano ruim, nós não sabemos do futuro. Possamos fazer uma média, mas nós não sabemos do futuro. Agora, se nós seguirmos o conselho nesta noite da palavra de Deus, como Paulo o fez, escute bem, versículo 4: embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, dizia ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, no tocante a da lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Paulo não se agarrava nessas coisas. Paulo não se agarrava porque tinha 30 anos de fé. Paulo não se agarrava, irmãos, não se prendia a essas coisas. Paulo tinha uma visão, tinha um objetivo: alcançar e chegar à ressurreição dos mortos, isto é, a salvação. Este tem que ser o nosso alvo principal. Nada pode fazer nós parar, nada pode fazer nós deixar de prosseguir para o alvo. Para o alvo, irmão, louvado seja o nome do Senhor, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que esse ano de 2023 nós possamos estar firmes na fé. Quem sabe
não tão firmes, quem sabe não vamos estar a todo ano de 2023 correndo na fé, quem sabe vamos estar caminhando na fé, meio fraco, meio cambaleando para cá, meio para lá, mas o importante é não parar, o importante é prosseguir. Quem sabe nós vamos entrar no ano meio cambaleando, quem sabe vamos estar gatinhando ou engatinhando, mas quem sabe lá no meio do mês, no meio do ano, Deus nos põe em pé e nós vamos prosseguir. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a tua vida e sabe dos teus problemas e das tuas dificuldades. Paulo estava expondo tudo isso no capítulo 3 para os filipenses. Ele não estava colocando para Deus, porque Deus sabia de tudo isso. Ele estava escrevendo para os irmãos. Eu não sei da tua vida, você não sabe da minha, eu não sei da vida das irmãs do coral, mas tem um que sabe todas as coisas, e Ele se importa conosco, gente. Meus irmãos, Deus se importa conosco, se importa com o nosso sofrimento. Ninguém me dá bola, minha mãe não me dá bola, minha mãe, meu pai não me compreende, os meus filhos não me compreendem, a esposa, o esposo, os irmãos da igreja, o pastor não me... Então pode ser que ninguém te compreenda, mas Deus te compreende. Deus te compreende e Ele te conhece. Meus irmãos e minhas irmãs, que este texto fique gravado no teu coração. Não que haja alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. O que é isso? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a mensagem. O certo é que nós não podemos parar, não podemos desistir, pelo simples fato que Deus não desiste de nós. Deus está conosco. Amém?